Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Como vocês sabem, meu nome é Fernando Franklin e eu passei um tempinho aí meio sumido nesse final de ano, porque a correria estava muito grande. Começando o ano novo, ainda tem até que desmontar a árvore, né? Já passou da hora, mas resolvi voltar aqui para poder começar a conversar um pouquinho mais com vocês de novo, continuar aqui nossos episódios, né, do nosso podcast e falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado nesse momento. A gente tem uma situação, né, que é a virada de ano, e ela traz aí algumas informações, algumas coisas que a gente tem que acompanhar. Primeiro, a comparação com o que aconteceu no ano anterior versus perspectivas para o que vai acontecer nesse ano. A gente começa um ano de 2025 com perspectivas muito piores que a gente começou 2024. Perspectivas essas que já eram ruins no final de 2024, mas no início de 2024 era uma situação muito melhor. Então essa mudança, ela é significativa, sim. Quando a gente começa um ano com uma perspectiva ruim, a tendência é de que exista uma pressão maior para que algo seja feito para a gente não terminar o ano tão ruim quanto está se imaginando. Porém, o que isso vai gerar aí, a gente não sabe. Por quê? Porque existe uma pressão também em questão, quando a gente fala de economia, não é só uma questão técnica, a gente tem umas questões políticas por trás, e aí vai depender muito de que o governo vai querer focar. Se ele vai querer focar numa possível reeleição, já pensando já em 2026, ou se ele vai realmente querer focar no que precisa ser feito e aí olhar a parte mais técnica da coisa. Vamos ter que aguardar. O fato é que a gente já vê esse cenário mudando, e é um cenário de pressão até relativamente mundial, tanto que a gente tem, né, e eu falo disso depois com mais calma, a gente já tem aí o Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, renunciando, né, devido à pressão que ele está sofrendo por lá. Então a gente está tendo diversas mudanças, né, a própria eleição dos Estados Unidos é uma mudança em relação a isso. Assim que o Trump efetivamente assumir e começar a governar, muita coisa pode acontecer. A gente tem diversas discussões em relação às criptomoedas, né, se vão ser utilizadas de uma maneira mais efetiva ou não. E a gente tem também diversas informações sendo compartilhadas pela metade, por assim dizer. Uma dessas informações, por exemplo, é falando que agora o Pix vai ser monitorado, seus pagamentos, com valores que, se somados, deem mais de 5 mil reais. O que o povo não fala é que não é o Pix, é só a conta bancária. Então, independente da movimentação ali ter sido feita em TED, ou Pix, ou até em espécie, né, isso vai ter que ser monitorado. Então, o pessoal gosta de falar do Pix, enfim, que é o que tem mais usado aí, mas é importante a gente entender que os monitoramentos não são em cima da ferramenta Pix. A ferramenta Pix é só uma ferramenta de transferência de dinheiro de um lado para o outro, assim como é o TED e assim como era o DOC, que acabou. Né? O DOC ele acabou justamente porque o Pix veio e já estava morrendo o DOC e aí terminou de acabar com ele pelo custo de se manter uma ferramenta versus a utilização dela. Então, essas informações precisam ser melhor trabalhadas. Então, tanto a questão de quais são as perspectivas para esse ano versus como é que era o ano passado, quanto essas questões também que vão saindo de informações. E aí entra o grande ponto que eu quero partilhar aqui com vocês, a necessidade da gente entender e pesquisar. Quando eu vi a primeira notícia falando assim, o Pix vai ser monitorado, o que eu fiz? Procurei qual era a lei, né? Pesquisei essa lei. Como é que eu procurei? Eu coloquei lá, movimentação de Pix acima de 5 mil. Caiu uma notícia, a notícia cita a lei. Na hora que você vai na lei, você lê lá e ela fala que é todas as movimentações, não é o Pix especificamente. Até porque não fazia sentido ser o Pix. Então, tudo isso aí a gente consegue de uma maneira bem simples, que é simplesmente parando um pouquinho e pensando um segundo. Não precisa de muito. É só a gente pegar e ler ali alguma coisa que a gente vai entender a realidade. A situação nossa, né, quando eu falo da perspectiva para esse ano, é uma perspectiva pior, mas isso pode forçar a tomar atitudes que resolvam o problema, né? Então, porque se começa a apertar muito,
tem que resolver, né? O Brasil, principalmente, ele funciona muito dessa maneira. Então, volta-se a falar, por exemplo, que a Previdência, né, não vai conseguir pagar, né? É um outro ponto aí importante que tem que entrar no nosso radar, né? Volta-se a falar desse assunto. O, o assunto lá da escala 6x1 já morreu, porque ele já cumpriu o propósito dele, que era desviar ali a atenção para aquilo ali naquele momento. E agora a gente tem que tratar outras coisas em relação a isso. E a gente precisa agora, então, focar em tratar nas coisas que efetivamente fazem sentido. Então, pegando para as perspectivas desse ano, a gente vê as principais casas aí de investimento falando no Ibovespa em alta, tá? Não muito grande, mas você tem ali de 130 mil a 150, 160 mil, né? Mas é alta, né? Já que a gente está em 120, né? É, então, é uma perspectiva de alta do Ibovespa, porém, com inflação cada vez mais alta, perspectiva de inflação cada vez mais alta, perspectiva de Selic cada vez mais alta. Então, muita gente migrando para renda fixa. A gente sai notícias também falando da migração do Tesouro Direto, o pessoal saindo, vendendo muito Tesouro Direto, principalmente Tesouro Selic, em termos de volume, né? Então a pessoa vende o Tesouro Selic num volume maior do que vendia nos anos anteriores. E alguns falam que as pessoas estão migrando então do Selic para um pré-fixado. E se a pessoa está migrando de um Selic para um pré-fixado, é porque ela está acreditando que a perspectiva de teto já está contratada, né? Então, ou seja, o teto da taxa de juros já estaria contratado. O que significaria isso? Se hoje a taxa está 12,25, a perspectiva para fechar o ano na pesquisa Focus está em 15, então acredita-se, quem está fazendo esse tipo de movimento tem que estar acreditando de que 15 será realmente o teto, e não que vai chegar em 16, 17, 18. Porque se a pessoa acredita que vai chegar nesses 16, 17, 18, não faz sentido ela comprar hoje, faz sentido ela esperar chegar nesses 16, 17, 18 para comprar o título no seu máximo, tá? Então, é importante a gente fazer esse tipo de comparação e entender o que a gente quer. A realidade é que a situação para a economia brasileira não está fácil, assim como no mundo inteiro, e a gente vai ter grandes mudanças, né, principalmente com a entrada aí do Trump nos Estados Unidos, e isso pode mudar um pouco o cenário. Uma coisa é certa, provavelmente todas as perspectivas que a gente está fazendo aqui agora, né, que a gente está vendo o mercado fazer, elas vão fazer diversos ajustes ao longo do ano, podendo terminar um ano com perspectivas melhores, que eu até relativamente posso acreditar nisso, dependendo do que acontecer ao longo do tempo, ou piores, assim como foi do início de 2024 para o final de 2024. É uma questão de que a gente vai se adequando. Lembrando que de 2023 para 2024, o ano começou, né, com perspectivas e foi até melhorando, né? O ano de 23 para 24 foi melhor do que o esperado, mas 24 para 25, né, o último ano, foi pior do que o esperado. Então, a grande questão é como que a gente vai entrar aqui agora. E aí, volto a frisar, né? O cenário agora de 2025, ele é similar ao cenário de 2023, que começa com perspectivas ruins. Então, existe uma chance, sim, de alguma coisa ser feita de uma maneira um pouco melhor e aí evoluir. Pelo menos assim, no Brasil costuma-se andar as coisas quando não tem jeito de ir para o outro lado mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.